Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Meire e você é muito bem-vindo aqui no meu canal, onde eu compartilho tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado e o Espírito Santo tem me revelado através de palavra, de sonhos e visões e conteúdos bíblicos para nossa edificação, para que a gente possa aprender a cada dia mais. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua vida e família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos que se inscreveram, que estão se inscrevendo. E também aqui, antes de eu iniciar aqui, tem uma super novidade para contar para vocês. Eu abri um canal aqui no Telegram, vou deixar o link aqui abaixo para você ir lá, fazer uma visita lá, ver o meu canal e entrar para que você possa acompanhar os vídeos aqui postados com algumas novidades que eu vou estar sempre colocando lá. Não esquece de ativar os sininhos da notificação, porque algumas pessoas não estão recebendo as notificações, mas se você tiver esse problema ou tiver ocorrendo isso, sempre vem aqui no meu canal, eu sempre estou colocando conteúdos novos, tá? Para que a gente possa aprender. E agora, se você tiver também o Telegram, me faz uma visita e também lá você vai conseguir acompanhar os vídeos também. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família e todos os inscritos e todos que estão aqui me ajudando, compartilhando os links, o canal. Obrigada, Deus abençoe. Vamos lá aprender um pouquinho daquilo que o Senhor quer falar conosco? Aqui na Bíblia, Gênesis 6,13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Olha o que o Senhor está falando conosco sobre a história de Noé. Porque assim, às vezes você pode imaginar, pensar assim, o que significa o que está lá na palavra? O que Deus quer falar para mim e para as pessoas? Sim, tem um significado. E se a gente pedir para o Espírito Santo, pedir a Deus para que Ele nos ensine, nos revele, muitas coisas acontecem. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você aqui, essa pequena reflexão. O ano passado, eu estava naquele período, sabe? Que a gente estava passando toda aquela situação, você já sabe, né? E eu não quis ficar assistindo TV, eu não quis ficar vendo várias coisas. Então eu me aprofundei em buscar o Senhor em oração, em jejum, em comunhão. Se você ainda não viu meus vídeos aqui que eu falo as experiências de jejum e oração, que tudo que aconteceu, não perca. Assim que você terminar aqui, você vai lá e assiste, porque vai complementar. Um vídeo complementa o outro para que você possa exercitar a sua fé a cada dia mais, tá? Deus abençoe. Então, o que aconteceu? Conforme eu fui jejuando, me consagrando, muitas coisas aconteceram. Até que eu estava dormindo e quando eu estava dormindo, entrou, aleluia, no meu quarto um anjo muito lindo, resplendoroso. É indescritível falar. Eu me emociono várias vezes porque é difícil aqui falar para você. Só quem teve essa experiência sabe a real situação. E ali aquele anjo se aproximando de mim e eu com muito medo, temendo, porque o Senhor já havia me mostrado outras coisas. Tem a parte boa, mas também tem o outro lado das consequências dos atos das pessoas. E é justamente isso que o Senhor vai fazendo e nos mostrando para que a gente venha alertar as pessoas, porque Deus não mostra nada em vão, tem um propósito. E é bíblico isso que o Senhor fala conosco através de visões e sonhos. Não tem como você dizer que Deus não fala através de sonhos. Deus falou com José, Deus falou com a mulher de Potifar, Deus fala com o sogro de Jacó, Deus fala e revela aquilo que é necessário. Então, o que aconteceu? Aquele anjo maravilhoso, aleluia, esplendoroso, entrou no meu quarto. E ali eu senti aquela presença tão linda, tão gloriosa. E eu estava com muito medo, de verdade, muito medo, porque a nossa carne treme. A nossa carne treme. E aquele anjo se aproximou de mim e eu com muito temor. E ele sabia que eu estava com aquele medo. Ele sabia que eu dizia na minha mente: Senhor, eu estou assustada, eu estou com medo. O que será que o Senhor vai me mostrar agora? E aquele anjo se aproximou de mim, eu deitada, ele colocou a mão nos meus olhos. E conforme ele colocou as mãos nos meus olhos, eu senti algo aqui, irmãos, ó. Sabe, gente, eu senti assim, como se fosse uma espécie de uma cirurgia arrancando um tampão dentro dos meus olhos. Quando arrancou aquele tampão, sabe, aquela película dos meus olhos, eu já enxergava totalmente diferente. Eu enxergava uma luminosidade maior daquela que eu já tinha visto. E ali, aquele anjo segurou na minha mão, eu já não tinha mais medo, Aleluia. E ele segurou na minha mão e eu senti aquela voz bradar dentro de mim, falando assim: não temas, não tenha medo. E quando entrou aquela luz, aquele algo por dentro do meu olho, realmente foi algo diferente, assim, até para falar. E aí ele pegou na minha mão, aquele anjo, e me levou para um local. Chegando naquele local, era um local que tinha pessoas, mas eu não as via, as pessoas.
A princípio eu não conseguia enxergar essas pessoas. E era um local muito alto mesmo. E havia uma porta. E do lado dessa porta eu conseguia ver por debaixo dela como se fosse fogo, sabe? Como se fosse fogo do outro lado. E eu via que aquela porta se encontrava fechada e que as pessoas que estavam do outro lado, elas batiam, porque elas queriam entrar para onde eu estava. E junto com o anjo. E eu ficava desesperada com aquela situação e eu não conseguia abrir a porta. Aquela porta, ela não tinha aqueles ferrolhos que você abre. Não tinha, mas você sabia que estava acontecendo algo muito, muito triste do outro lado. Você sabia, porque eu escutava gritos. E ali, irmãos, eu acordei com aquela situação e não entendia nada naquele momento. E aí passou um tempo, e aí o Senhor falou comigo. Eu estava dormindo novamente à tarde, o Senhor falou comigo, falou para mim assim, exatamente assim: filha, entra na arca. Eu não quero que você fique vendo, eu não quero que você fique ouvindo tudo isso que está acontecendo sobre a terra. Eu quero que você se resguarde dentro da arca. A princípio eu não entendi o que significa, mas aquela voz falou tão forte dentro de mim, do meu coração, que eu dei um pulo da cama e falei pro meu esposo. Eu senti aquela voz novamente, falando comigo. Falei pro meu esposo. E aquela voz, ela não tem como você contrariar. É algo surreal. Só quem crê, quem serve a Deus, sabe discernir que é a voz do Espírito Santo. E ali eu conversando com meu esposo, eu comecei a entender exatamente o que o Senhor queria comigo. Que era para eu guardar os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e entrar nessa arca da oração, da comunhão. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Quando eu li aqui em Gênesis 6:13, acerca dessa arca de Noé, Jesus nos ensina, através da sua palavra, ele fala aqui conosco através da arca de Noé. Você sabe, você conhece a história, né, de Noé? Que Deus levantou a Noé para fazer uma arca em meio ao deserto, onde não havia chuvas, e ele estava lá fazendo, Deus deu algo para ele fazer, né? Deu esse projeto maravilhoso e disse para ele que era para ele construir. Porque iria acontecer algo ali, haveria água, um dilúvio, e muitas pessoas iam perecer por não acreditar no Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tinha falado para Noé. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas aqui, eu lendo a palavra, eu quero trazer alguns pontos aqui de reflexão para mim e para você. Porque quando a gente lê a palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, porque foi exatamente isso que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: filha, exatamente assim, filha, a sua mente precisa estar com essa lâmpada acesa. Eu não entendia. Eu falava, lâmpada acesa na minha mente? Aí ele disse assim: a minha palavra diz que a minha palavra é lâmpada para os meus pés, para os seus pés, e luz para o seu caminho. Se essa lâmpada estiver acesa na sua mente, ou seja, você não só ouvinte apenas, mas obediente, você vai entender o caminho que eu vou te ensinar aonde você deve passar. E depois disso que o Espírito Santo falou exatamente assim comigo, eu comecei a entender mais coisas. Porque eu fui buscando, eu fui a cada dia, aleluia, me colocando assim na disposição, na obediência, aprendendo. E aqui essa palavra que o Senhor nos deixou aqui não é à toa. Não é à toa sobre essa arca. Então aqui eu lendo, eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente aprender. Que eu olhando, observando, e eu senti a necessidade de vir aqui gravar esse vídeo para você. Para nós, né? Para você não, para nós, porque nós estamos aprendendo. E tá aqui, o primeiro ponto aqui, que diz aqui sobre a questão de Noé. Não perca o barco de vista. Não perca esse barco. Esse barco significa o quê? Jesus está passando, mantendo ali esse barco aberto, para você entrar, como o Senhor usava a Noé, chamando as pessoas para elas se arrepender, para entrar na arca, porque iria acontecer um dilúvio, mas eles nem se preocupavam, nem acreditavam, sabe? As pessoas não confiavam no que Noé estava falando, e tampouco em Deus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu, que vocês sabem, que eu acabei de falar. Infelizmente, eles não resistiram ao dilúvio. Então, não devemos perder esse barco, esse navio, não podemos perder de vista. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Quando o Senhor estiver falando com você, entra no barco, se arrependa. Peça perdão ao Senhor e entra nesse barco, porque o dilúvio vai acontecer a qualquer momento. E se você estiver dentro desse barco, você vai estar protegido. Esse barco, irmão, significa várias coisas. Significa a salvação, o arrependimento, a comunhão com Deus, a oração, é você estar numa obediência com o Senhor, porque você sabe que os sinais estão aí. A qualquer momento Jesus virá, a qualquer momento pode ocorrer várias coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos a hora nem o momento das coisas que podem ocorrer. Mas se você estiver com a sua vida diante do Senhor, ter se arrependido, confessado Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não precisa temer. Porque independente do que acontecer com o seu corpo físico, você vai estar com o Senhor. Amém? Então, segunda coisa, planeje seu futuro.
certo? Às vezes as pessoas estão ali fazendo projetos, muito pelo contrário, você tem que fazer mesmo, mas planeje o seu futuro com Jesus. Peça para o Senhor fazer parte dos seus projetos, dos seus planos, porque aquele povo que estava, quando Noé estava falando, eles não planejaram, eles não estavam nem preocupados, eles estavam preocupados com hoje. Naquele momento de se divertir e tirar sarro e de viver a sua vida dissolutamente. Eles não planejavam, eles nem imaginavam que ia cair aquele dilúvio. Então isso demonstra que a gente precisa se preparar sim, se planejar, mas convidando a Jesus, para que Ele esteja conosco em todos os momentos, situações, seja qual for a situação, convide Jesus. Terceiro, mantenha-se em forma. Por quê, irmã Meire? Gente, Deus chamou a Noé, Noé tinha 80 anos. Imagina, 80 anos. Isso mostra que a gente não precisa ter, assim, dificuldade no sentido de dar uma desculpa, de não fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer. Ele tinha 80 anos, então ele tinha suas, digamos assim, as suas limitações, e Deus conhece da sua limitação, Ele sabe dos seus recursos, Ele sabe da sua fragilidade, mas você não deve parar, impedir esse agir de Deus na sua vida. Não põe um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Amém? Então, não tem idade. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração, um projeto do Senhor, e continue nessa batalha, continue nessa caminhada. Não fica assim, eu sou velho, não é pra mim. Não, é pra você sim, porque Deus, Ele chama, e Ele mesmo capacita aqueles que Ele chama, independente da idade. Outro ponto, se Deus te chamar, não dê ouvidos aos críticos. Eu tenho aqui um vídeo aqui acerca de Ana, como ela perseverou em oração, porque ela não deu ouvidos pra Penina. Se você não assistiu, quando você terminar aqui, vai lá, e assista, porque todos esses vídeos aqui vai te ajudar a entender um pouco mais e exercitar a sua fé. E ali, Ana perseverou em oração, por quê? Porque ela não deu ouvido para o quê? Para Penina. E o Senhor honrou, deu a ela o seu filho. Não só apenas Samuel, mas os outros filhos. Porque ela tinha colocado esse propósito diante do Senhor, creu, obedeceu e seguiu em frente, sem desobedecer, sem ficar duvidando. E é exatamente isso que o Senhor quer, que nós não venhamos desconfiar, que nós não venhamos dar ouvidos às situações adversas. Que foi a mesma coisa que aconteceu com Noé. Olha, Deus fala de diversas formas para a gente não ficar ouvindo pessoas e situações que tentam nos desanimar. Muito pelo contrário, você tem que seguir em frente. Outro ponto, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Veja, Deus deu um projeto para Noé, para ele fazer aquela construção daquele barco, né, daquele navio muito grande. Eu não sei se vocês já viram, mas depois vocês podem pesquisar aí na internet, o navio, né, a arca, na realidade, né, que Deus deu esse projeto para Noé. Por que você tem que se permanecer fiel ao projeto? Porque quando a gente tenta colocar a nossa mão, dá tudo errado. Dá tudo errado. Então, permaneça fiel naquele projeto que Deus mandou você fazer e deu para você fazer. Seja fiel a Ele. Entenda, Noé, ele era um amador, ele não entendia as coisas. E quem construiu o Titanic era quem? Eram pessoas profissionais. E olha o que aconteceu com o Titanic. E olha o que aconteceu com a Arca de Noé. Porque Deus, irmão, isso é Deus. Quando Deus está no negócio, Ele capacita, Ele que opera coisas que muitas vezes a gente não consegue compreender. Ele faz existir as coisas, Ele traz as coisas que não existem para a existência, porque nós cremos e temos fé no Senhor. Então tenha fé. Se você está num projeto aí, para a glória do nome do Senhor Jesus, um projeto confiando em Jesus, pedindo Jesus na sua frente, tenha fé, confie que você vai conseguir em nome de Jesus. Segundo ponto, a tempestade vai passar. Eu não sei como é que está a sua vida financeira, a sua vida espiritual, a sua vida profissional, a sua vida econômica. Eu não sei como está, mas eu quero te dizer que essa tempestade, ela vai passar em nome de Jesus. Se você crer, se você entrar nessa arca, na arca da confiança, da comunhão, na arca que você não depende de você, mas depende do Senhor, porque a sua parte você já faz, que é confiando em Deus, se permanecer firme nessa arca, a tempestade vai passar e vai aparecer um arco-íris, que significa o quê? Quando aconteceu com Noé, significa a promessa, a aliança que Deus tem, aleluia, comigo e com você e para todos aqueles que creem. E é exatamente isso que Deus quer que eu e você venhamos fazer, confiar, porque a tempestade vai passar. Não se agite, não fique preocupado, não fique pensando dois pensamentos, as ondas podem vir, os trovões podem se agitarem, as informações podem chegar de diversos ângulos para você, mas não se agite, não perturbe o seu coração, crê no Senhor. Se você estiver na arca, confiando ali, nem se preocupe, porque o arco-íris vai aparecer e você vai ver a promessa de Deus sendo concluída na sua vida, aleluia, para a glória e honra do nome de Jesus. Outro ponto aqui que eu quero falar para você. É muito importante você aprender a entender que Deus vai falando de diversas formas e usando situações para nos despertar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Essa sequência de coisas que o Senhor foi falando comigo
E hoje eu consigo entender que essa arca não é só apenas aquilo que o anjo me mostrou. É essa arca da oração, da comunhão, de entrarmos nessa arca. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, esse é o tempo de você entrar na arca. Antes que a arca feche, antes que essa porta feche, entre. Porque Jesus está batendo a porta aí do seu coração, querendo entrar, querendo mudar, querendo restaurar, querendo operar milagres. Mas você precisa convidar Jesus a abrir o seu coração para que ele venha fazer e operar coisas lindas e maravilhosas, mas somente na vida daquele que crê. Então, não rejeite, não rejeite, não rejeite, viu? O convite que o Senhor está fazendo com você hoje. Abra a sua porta do seu coração e entra nessa arca na comunhão e confiança, porque lá dentro dessa arca Deus vai suprir todas as suas necessidades. Entre logo antes que essa porta se feche. Deus abençoe você, era exatamente isso que eu queria compartilhar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Meus agradecimentos, que Deus derrame para você a porção do Senhor sobre a sua vida, a porção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família, seu casamento, sobre tudo aquilo que é necessário e o Senhor sabe de todas as coisas. Deus abençoe. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, compartilhe em nome de Jesus. Amém.